Bom dia, irmãos. Meu nome é Juliano Arantes, mais conhecido como Gil. Eu sou um cristão ateu. Um cristão ateu em recuperação. O cristão ateu é aquele que acredita em Deus, mas vive como se Deus não existisse. E existem inúmeros cristãos ateus, assim como eu, que creem, acreditam em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Existem cristãos ateus altos, baixos, magros, gordinhos. O cristão ateu existem de diversas nacionalidades, moram em diversos países, frequentam os cultos, assim como nós. O cristão ateu é aquele que acredita em Deus, mas vive como se Ele não existisse. A cada segundo domingo do mês eu vou trazer uma maneira de enxergar a Cristo, uma maneira como eu enxergo a Cristo. E essa manhã eu quero falar sobre quando eu creio em Deus, mas não o considero justo. Quando eu creio em Deus, mas não considero Deus como justo. Por que Deus não parece ser justo? Tentando processar a dor, o caos e o sofrimento em minha vida, ou nas pessoas que me rodeiam, eu posso fazer essa pergunta: por que Deus não parece justo? Talvez eu tenha orado para algo melhorar na minha vida e, ao invés de melhorar, só tem piorado a situação. Talvez eu esteja sofrendo por muitas razões. Talvez eu esteja sofrendo pelos pecados dos outros. E talvez isso possa estar me afastando cada vez mais de Deus. A vida parece que todo dia ela vem e passa uma rasteira em mim, e eu caio. E a vida ela não se dá por satisfeita e ela vem e te dá um chute ainda. E não mais um, mas 2 chutes. A vida é um caos, é um sofrimento, é uma angústia. E Deus, no meio disso tudo, parece não ser justo. Talvez eu esteja tentando entender o propósito disso tudo e talvez isso esteja contaminando e cobrando um preço da minha fé em relação a Deus. Porque a vida não é justa e Deus, no meio disso tudo, parece não ser justo. Eu creio em Deus, mas eu vivo como se Ele não existisse porque Deus não parece justo. Eu posso fazer essa pergunta porque a vida traz tudo isso: dor, sofrimento, angústia. Onde está Deus quando a vida não é justa? Onde está? Sabe, é difícil entender Deus. É difícil entender os seus pensamentos, aquilo que... a visão dele, é difícil compreendê-lo no meio disso tudo, no meio desse caos. Quando nós somos feridos ou decepcionados pelas pessoas, nós perguntamos: será que Deus está presente? E se Ele está presente, será que Ele se importa? E caso Ele se importe, por que Ele não faz nada a respeito?
E assim a gente vive nesse turbilhão de confusão. Eu me sinto confuso, mas eu preciso lembrar algumas coisas sobre Deus. Primeiro, Ele se importa. A Bíblia é clara. Deus se importa com cada um de nós. E Deus foi homem através de Cristo Jesus, e Ele sabe aquilo que nós passamos. Ele vivenciou tudo aquilo que nós vivenciamos nos dias atuais. Segundo, lá em Isaías 49, 13, Isaías 49, 13, diz: gritem de alegria, ó céus, regozije-se, ó terra, e rompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos. Deus nos consola na dor. Deus está conosco para sempre. Mas ainda assim é difícil entender Deus. É difícil pensar quando nós pensamos em coisas finitas, sendo que Deus é um ser infinito. Deus não vivencia o tempo como nós. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Entender a perspectiva de Deus, humanamente é impossível. Ainda mais quando se fala sobre dor e sofrimento. Entender a perspectiva de Deus, a visão de Deus, humanamente é impossível. Ainda mais quando falamos sobre dor e sofrimento. Porque coisas boas acontecem para as pessoas ruins? E por que coisas ruins acontecem para as pessoas boas? Sabe, eu lendo a Bíblia, eu descobri algo muito interessante. Eu descobri que, por incrível que pareça, é isso mesmo que você leu. Deus não é justo. Diante dessa vida, Deus não é justo. Não pode ser que Deus seja justo. A boa notícia é que Deus não é justo. Essa é a boa notícia que eu trago essa manhã. A boa notícia é que Deus não é justo. E eu vou te mostrar. Abra comigo em Salmo, capítulo 103. Salmo, capítulo 103. Lemos a partir do versículo 8. Sabe, o Senhor não é justo porque Ele é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar e nem fica ressentido para sempre. Ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com que os temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Deus não é justo porque nós merecemos a morte. Nós infringimos a lei, nós infringimos os mandamentos de Cristo. Nós pecamos, somos culpados e merecedores da punição. Mas Deus não é justo. Porque diante da nossa desobediência,
Diante dos nossos erros, Deus nos trata com amor. Porque se fosse para ser justo, Ele trataria de outra forma. Mas Ele trata com amor, Ele é íntegro. Deus é justo, sim, mas conforme o padrão de justiça de Deus, não conforme os padrões de justiça humanos. A nossa visão terrena é muito limitada perto da visão celestial do Senhor. Deus é justo, sim, mas é justo segundo os seus padrões, não os nossos padrões. E essa é a boa notícia, porque por Deus não ser justo, por Ele nos tratar com amor, com integridade, nós temos acesso à salvação. Isso é a forma como nós devemos encarar a vida. Sabe, se a vida te der uma rasteira, tiver 1, 2, 3, 4, 5 chutes em você, não é porque você talvez tenha merecido, mas se levante. Se levante e mostra para a vida, olha, meu Deus é maior. Meu Deus, Ele é justo conforme o padrão dEle. Ele me trata com amor e na justiça dEle. Mesmo eu errando, mesmo eu caindo, mesmo eu tropeçando, se levante e mostre para a vida a perspectiva de Deus. Enxergue através dos olhos de Deus. Para nossa felicidade, nem sempre recebemos aquilo que merecemos. Para nossa alegria, nem sempre nós recebemos aquilo que merecemos, porque nós erramos e nós recebemos o amor de Deus. Aí eu te pergunto, foi justo com Cristo? Foi justo com Cristo Jesus? Coisas boas descem para as pessoas boas e ruins. Tenha isso claro em mente. Não é porque você anda nos caminhos do Senhor que só as coisas boas vão vir. A vida cristã não é um mar de rosas, isso é muito claro. É uma vida de tribulação, mas a tribulação vem para o crescimento. Paulo, nas suas cartas, deixa isso muito bem claro. A vida é uma tribulação a qual eu só olho para o alvo. Eu só prossigo para o alvo. Coisas boas e coisas ruins acontecem para as pessoas boas e ruins. Coisas ruins aconteceram com Cristo para que coisas boas acontecessem para nós. Coisas ruins aconteceram para Cristo para que coisas boas acontecessem conosco. Por meio de Cristo nós temos a salvação. Mas Gil, eu ainda não entendo por que coisas ruins têm que acontecer. Não ficou claro por que coisas ruins têm que acontecer. Essa é a pergunta que geralmente nós fazemos. Por que coisas ruins acontecem? Mas por que nunca nós perguntamos por que Deus haveria de abençoar uma pessoa ruim como eu? Por que Deus dá bênçãos para pessoas ruins como eu? Geralmente eu não me pergunto isso, eu pergunto por que coisas ruins acontecem. Nunca me pergunto por que coisas boas acontecem para uma pessoa ruim, para uma pessoa pecadora, uma pessoa que sai do caminho do Senhor todos os dias. Por que coisas boas, bênçãos espirituais vêm para mim? Mas, diante das coisas ruins, a gente precisa colocar a culpa em alguém. Nunca o culpado somos nós. Alguém sempre tem que pagar o pato das coisas ruins acontecerem. Geralmente é Deus. Deus é o culpado de tudo, porque Ele criou tudo. Ele que colocou a maçã. Foi Ele que criou a serpente, Ele que fez a mulher, foi Ele. Alguém tem que pagar o pato. Alguém é o culpado. Sabe, Deus provoca assim algumas dores. Lá em Hebreus, o texto lido pelo
Quem leu? Hebreus 12. Texto lido pelo Arthur. Hebreus capítulo 12. Versículo 7. Hebreus 12, 7 a 11 diz: Rei, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam. E nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, é claro. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A disciplina é um ato de amor. Ninguém coloca o seu filho de castigo por puro e simplesmente prazer. Ninguém quer ver o seu filho sofrendo, mas coloca-o de castigo por disciplina, para que ele volte ao caminho, para que ele esteja fiel ao caminho. Isso é para todos. Não é exclusividade minha o sofrimento, a dor e a disciplina. Existe uma história que ela não é verídica, mas diz que Deus, em certo momento, chamou seu anjo Gabriel. Ei, Gabriel, venha cá. Eu tenho escutado alguns murmúrios, algumas lamentações, reclamações infundáveis sobre a minha justiça, e eu tomei uma decisão. Olha, traga alguma dessas pessoas que vivem se lamentando aqui, e não importa se elas já morreram, se elas vivem ainda, mas eu quero escutar as suas reclamações. E Gabriel disse: sim, Senhor, eu vou chamar essas pessoas. E o Senhor quer que eu mande fazer uma fila? E o Senhor disse: sim, Gabriel, faça uma fila. Ok, Senhor, já estão chegando. E de repente surgiu uma enorme e grande fila. Uma fila de reclamações. Gabriel, chame a primeira pessoa. Gabriel vai na fila e chama: ei, Moisés, vem aqui. Você é o primeiro. E na fila começa um murmurinho. Lá vai o preferido. Tinha que ser Moisés, o preferido do Senhor, aí primeiro. O queridinho. Então, Moisés, o que te traz aqui? E Moisés começa a relatar a sua murmuração. Olha, Senhor, nós nos conhecemos bem. O Senhor fez um bom trabalho lá no Mar Vermelho com o exército do faraó. A sua aparição na sarça ardente foi deslumbrante. Mas será que o Senhor não poderia ter deixado eu colocar ao menos um pé na terra prometida? Só um. Olha, eu fiquei todo esse tempo com esse povo. A minha queixa contra o Senhor é essa. Eu preciso desabafar.
Eu fui exaltado, depois eu fui humilhado. Tudo isso porque eu bati numa rocha. O que há de mal nisso? Olha, eu desisti do conforto do Egito. Eu era o segundo maior no Egito. A maior autoridade era o faraó, eu era o segundo. E eu desisti desse conforto. Eu segui o Senhor sem vacilar. Tudo que eu obtive foram 40 anos peregrinando num deserto. Quarenta anos tratando com uma multidão que só reclamava, só murmurava. Era água, era comida, era codornizes, era isso, era aquilo. Um bando de crianças mal agradecidas era aquele povo. E mesmo assim eu me mantive fiel. Mas 30 dias antes, justamente 30 dias antes de entrar na Terra Prometida, eu morro. Essa é a minha queixa contra o Senhor. O Senhor simplesmente não é justo. Ok, Moisés. Gabriel, traga-me o próximo. Rei Davi, vem até aqui. Então, Davi, qual é a sua desavença? Está de brincadeira, né, senhor? Só pode estar brincando comigo. Qual é a minha desavença? Olha, no começo tudo ia bem, sabe? Eu matei Golias, porque ele maldisse o seu nome, Golias. Depois eu fui passar a minha vida ao lado de Saul. Ele tinha que ficar tocando aquela harpa para ele, para afugentar o espírito maligno. Então começa a desgraça. Saul vem me perseguir porque tem inveja de mim. Ele tenta me matar várias vezes. Eu tive que comer até no meio dos meus inimigos. Tudo bem, eu escapei de Saul. Eu virei rei. Sabe, eu tive uma vida extraordinária. Mas só porque eu tive um caso de 15 segundos com Betseba, só por conta disso, a minha família se dividiu. O reino se dividiu por mais de 40 anos. E o pior, o Senhor me proibiu de construir o templo que é do Senhor. Eu não pude construir o seu templo. Olha, Senhor, isso para mim foi a gota d'água. O Senhor não é justo. Ei, João Batista, você é o próximo. Senhor, eu sei que o Senhor é reto e santo, mas eu estou realmente aborrecido. Quanto mais eu penso nisso, mais raiva eu sinto. Deixa-me fazer uma pergunta. Por acaso o Senhor já comeu gafanhotos? Pois bem, além de comer gafanhotos, o Senhor me obrigou a andar por morros e vales, gritando sobre o arrependimento, com toda a força dos meus pulmões. E isso não é tudo. Depois, sem cerimônia, sem nada, a minha cabeça foi cortada. Sabe, Senhor, eu segui tudo aquilo que o Senhor pediu. Mas sem cerimônia nenhuma, a minha cabeça foi cortada. E isso não é justo. Acredito que o Senhor me explorou para proveito próprio. É dessa forma que o Senhor age com os seus filhos? O Senhor se agrada em espremer as pessoas até tirar a última gota de sangue. Depois disso, o Senhor simplesmente os descarta. Gabriel, chame o próximo. Ei, você aí mesmo. Deus está te chamando. É, você.
Até que enfim, Senhor, eu já não aguentava mais ficar naquela fila, aquele bando de gente reclamando, um tal de Jeremias que não parava de se lamentar sobre as condições de um calabouço onde ficava enterrado na lama, um Paulo que diz que naufragou 3 vezes, não teve o que vestir, teve fome, foi perseguido, apedrejado, rejeitado pelo sistema religioso, encarcerado e finalmente foi morto. Tinha um tal de João, que diz que foi para o asilo dos loucos, numa ilha chamada Patmos. Tinha um José, que tremia de raiva, pois foi vendido pelos seus irmãos, caluniado pela mulher do seu patrão e depois foi preso. Tinha um cara, parece muito puro, acho que era Estevão, estava com o olho bem roxo, acho que ele tomou uma pedrada. Tinha um velhinho, eu acho que era Noé, porque as pessoas reclamavam por que ele salvou os casais de mosquito. O povo que reclama. Terminou? Afinal, qual é a sua queixa? Qual é a sua queixa contra Deus? Qual é a sua queixa? Qual é a sua queixa? O que você tem para reclamar? Pó da terra, onde você estava, onde eu coloquei os fundamentos da terra. Vocês estão queixosos por sofrimentos carnais, quando o meu reino celestial é chegado. Vocês deturpam a minha aliança por pouco, por puro egoísmo. Vocês me condenarão para se justificar? E assim Deus foi condenado numa cruz. E assim Deus foi condenado sobre o madeiro. Sem se queixar. Em silêncio. Não nos deixando sombra dos perdoados que nos foram perdoados. Sabe, essa não é uma mensagem de tristeza, é uma mensagem de esperança e de amor. Muitas coisas na nossa vida vão machucar, vão doer. E talvez sejam inexplicáveis. O que muda é a forma como nós encaramos a vida. O que muda é a forma como nós encaramos a dor, o sofrimento, a angústia e as dificuldades. É a forma como nós enxergamos o alvo que está à nossa frente. De uma coisa eu estou certo, de que Deus não vai me abandonar, de que Deus está sempre próximo, na tristeza ou na alegria. Ele está pronto para me consolar. Com Ele é mais fácil enfrentar as situações. É muito mais fácil estar com Deus do que acusá-lo e estar longe dele. Deus é justo sim, conforme o seu padrão, o padrão de Deus. Bom dia, meu nome é Juliano Arantes, mais conhecido como Gil. Deus os abençoe.